Se eu tivesse que resumir o livro de Atos, capítulo 2, numa única palavra, esta palavra seria poder. Isso porque é o momento em que o poder de Deus é manifesto sobre a vida das pessoas. E isso é uma promessa que está em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vai receber poder quando o Espírito Santo vier, né? E vier sobre nós. Então, no livro de Atos, capítulo 2, o poder vem, o Espírito Santo vem. E quando ele vem, ele traz poder. E o poder traz avivamento. E quando a gente fala de avivamento, é muito valorizado aquele momento em que houve a explosão do avivamento. É muito valorizado aquele momento do movimento, né? Aquele movimento, as pessoas cheias do Espírito, falando em outras línguas, as pessoas ali até embriagadas pelo Espírito de Deus, né? E falando aquela coisa, né? Enfim, aquela teofania, né? Mas essa palavra poder no grego, na Bíblia, né, que ali é um momento que foi escrito em grego, é dunamis. E dunamis é poder, dunamis é força, também é força. Dunamis é capacidade de atitude, de ação, capacidade de ação, né? Então o poder de Deus te dá autoridade, te dá força e te dá capacidade de ação. Mas essa explosão, né, de poder, de força, de movimento, de língua estranha, ela aconteceu no dia de Pentecostes, né? Atos 2, começo do capítulo inteiro, vai falando sobre aquele momento em que teve a visitação e teve a explosão e todo mundo ficou cheio do Espírito, todo mundo ficou cheio de poder, todo mundo ficou cheio de capacidade de agir, todo mundo ficou cheio de força, certo? E aí Pedro, ele prega com outro nível de capacidade, ele já sabia, ele já tinha o conhecimento e o entendimento da palavra dentro dele, mas agora ele tem força para pôr isso para fora, capacidade para pôr isso para fora. Isso nos mostra que nem sempre quando você tem o conhecimento você consegue expressar, você consegue pôr para fora porque falta o poder, falta a capacidade de agir, a capacidade de aplicar aquilo na sua vida. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não tem capacidade de aplicá-la na sua vida. Eu já visitei alguns presídios, chega lá e pergunta assim, quem é cristão? 90% levanta a mão. Eles têm a palavra, eles têm o conhecimento, mas não têm capacidade de agir, de colocar a palavra de Deus em prática. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é que o entendimento de avivamento que está espalhado aí pela sociedade é o entendimento de que avivado é a pessoa que pula, roda, sapateia, fala em língua estranha, é a pessoa que tem até um outro vocabulário, ou varão, ou terra, ou manto, ou não sei o que, tá avivado. Não. E a Bíblia nos mostra outra situação de avivamento, outra régua para o avivamento, outra metodologia para medir se a pessoa está avivada ou não, né? Então a metodologia para medir se a pessoa está avivada ou não, não é um momento da explosão do Pentecoste, aquele momento que houve o som como de um vento, não veio um vento, veio um som como de um vento. Aquele som que invadiu e todo mundo ficou cheio, não sei o que, lá. Aí Pedro pregou, todo mundo falando língua estranha, não sei o que e tal, mas uma hora o culto terminou. Uma hora o culto terminou. E quando o culto terminou, todo mundo foi para sua casa. No dia seguinte, esse povo acordou. Acordou como? Acordou avivado. Acordou com o poder de Deus, acordou com dunamis, com capacidade de ação, acordou com força. Eles acordaram com essa capacitação sobrenatural. E quando eles acordaram com essa capacitação sobrenatural no dia seguinte, qual foi a atitude deles?
É aí que a gente vai perceber se alguém está avivado ou não. A atitude deles foi: como é que está o meu irmão? Como é que está a minha irmã? Vamos se reunir. Eles tiveram sede para se reunir, de se reunir. Eles tiveram sede de estar junto. E não só isso. Eles começaram a pegar suas coisas e repartir com quem tinha necessidade. Então, a pessoa avivada, a pessoa que está avivada, ela é afetada pela necessidade do próximo. A pessoa que recebeu, que foi cheia do poder de Deus, ela fica incomodada com a injustiça. Ela fica incomodada com a necessidade do próximo. Ela fica incomodada com alguém que está passando fome ali no universo de vida dela. Então você vai em Atos capítulo 2, que nem eu falei no começo do vídeo. Se eu tivesse que resumir Atos 2, eu resumiria numa palavra, a palavra seria poder. Então eles estavam cheios do poder de Deus. E aí teve aquele movimento que vocês já sabem, já conhecem, já deve ter participado de um culto onde houve uma explosão. Tudo bem, né? Mas o culto uma hora termina. E no dia seguinte, o que você vai fazer? Essa é a pergunta. No dia seguinte, como vai ser sua postura? Porque você está cheio do Espírito de Deus. Você foi avivado. Você está avivado. O que é a atitude de alguém avivado? A atitude de alguém avivado diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Atos 2:42. Então quem está avivado vai querer aprender, vai querer provocar comunhão, vai querer orar, vai querer partir o pão, vai ver se... O cara que está avivado, ele abre o guarda-roupa e fala: nossa, quanta roupa que eu tenho que eu não uso, deixa eu levar essas roupas. O cara que está avivado, a pessoa que está avivada, abre o armário da cozinha e fala: nossa, tem comida demais aqui, deixa eu levar por fulano para Beltrano que está passando necessidade. Ao versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quem está avivado provoca maravilhas e sinais. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Quem está avivado reparte. Quem está avivado pega um pouco do seu pão nosso, entende que o pão não é dele, que o pão é nosso, né? O pão é nosso. Então quem está avivado entende que é padaria de Deus. E se você é padaria de Deus, ninguém do seu lado pode passar fome, velho. Porque você foi avivado. Porque você recebeu força, você recebeu capacidade de ação. E você consegue agora repartir sem sofrer. Você não sofre mais para repartir. Porque antes do poder de Deus, você acha: não, eu vou sofrer, vai faltar para mim. Agora com o poder de Deus, com a capacidade de agir, você tem capacidade de repartir. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. Quem é avivado não vê maldade, velho, no outro, não sei o que. Quem é avivado tem singeleza de coração, é verdadeiro. Característica de quem é avivado: é verdadeiro, o camarada é transparente. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem é avivado traz gente de Deus para dentro da igreja. Quem é avivado atrai pessoas para dentro da sua comunidade, porque quem acrescenta é Deus. Aqui, e o Senhor lhes acrescentava diariamente. Mas acrescentava diariamente porque eram avivados. E eles eram avivados porque receberam poder de Deus. E o poder de Deus, que é dunamis, é força, é autoridade, é capacidade de ação, capacidade de agir. E essa capacidade de agir vai fazer com que você se afete
né? Você fique desconfortável com a necessidade do próximo. Então você acaba provocando aquela justiça social dentro da sua comunidade. Então eu consigo ver uma pessoa que é avivada quando ela reparte. Simples assim. Repartiu, está preocupado com o próximo, está avivado. Não repartiu, falou língua estranha, ficou pulando, está empolgado. Deus abençoe.